Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? É uma alegria receber você, principalmente você que está aqui pela primeira vez, para fazer o estudo da palavra. Este canal é dedicado a esse estudo bíblico, seguindo o método A Bíblia do meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador da comunidade Canção Nova. Você encontra aqui na descrição informações a respeito disso e também no final do vídeo vou deixar dicas e playlists para você. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Esta é a instrução que te confio, Timóteo, meu filho, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Combate, firmado nelas, o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fé responsável é algo que todos nós precisamos ter. E onde está essa responsabilidade da fé? Justamente naquilo que Paulo mais chama a atenção, na boa consciência. Nisso a gente entende que as duas coisas não são necessariamente unidas, não nasceram assim e não caminham assim. E a própria história da igreja nos ensina isso. Junto à fé, é necessário que se tenha uma boa consciência ou um discernimento dos espíritos. Seja também equilibrada a nossa consciência humana, nossos pensamentos, nossas ideias, aquilo que nós aprendemos culturalmente, aquilo que foi um ensinamento que recebemos dos nossos pais. Se isso não for bom, se isso também não for convertido, a nossa fé pode naufragar. Isso está claro. São Paulo está nos dando uma ordem. Todos esses versículos são esta ordem de Deus que Paulo está dando para Timóteo e serve para nós. Sobre Timóteo, sobre a vocação de Timóteo, foi pronunciado uma profecia. Foi pronunciada uma profecia. Paulo fala profecias, segundo as profecias pronunciadas outrora sobre ti. Quando Timóteo recebe esse chamado de acompanhar Paulo, isso foi acompanhado de uma intervenção divina. Os anciãos e profetas cristãos que estavam reunidos falaram a respeito dele. Um desígnio de Deus foi declarado a seu respeito e ele seguiu. Assim como aconteceu com São Paulo, de maneira extraordinária. Então Paulo está chamando Timóteo para isso, chamando também a mim e a você. Tem um desígnio de Deus para você e para mim, na igreja. E aquilo para o qual nós fomos chamados e Deus foi nos orientando, seja lá atrás, no início do nosso chamado, seja durante a nossa vida, na igreja, nós precisamos viver, nós precisamos obedecer, com boa consciência. A gente não pode esquecer disso. Que boa consciência é essa?
esse discernimento que deixa a nossa fé no lugar certo. Caso contrário, a gente pode naufragar. E Paulo está falando aqui que é realmente isso. Dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, duas pessoas, os quais entreguei a Satanás. O que é isso, né? Vai para o inferno? Não é isso não. A gente poderia ter essa ideia errada de que Paulo mandou eles irem para o inferno, né? Xingou eles. Não. Mas é uma exclusão da comunidade. Ou seja, pessoas que estavam fazendo muito mal, e aqui Paulo fala o nome do mal, uma blasfêmia, algo que foi grave, causou um escândalo na comunidade, e eles não quiseram se emendar. Como é que a gente sabe disso? Porque Paulo dá muitas recomendações nas cartas anteriores sobre correção fraterna, sobre, né, esse tipo de situação em que as pessoas demoram a perceber que estão no erro e que precisam parar com aquela atitude, com aquelas palavras, com aquele tipo de ensinamento. O que circunda essas cartas são muitas dessas realidades em que cristãos, né, gente de dentro da igreja, começa a ensinar uma coisa diferente do que a igreja ensina. E levanta uma confusão, levanta pessoas, e aquilo se torna um conflito, uma dificuldade. E essas pessoas são advertidas, mas nem sempre obedecem. Chega um ponto que não tem mais o que fazer, senão excluir aquelas pessoas da comunidade. E aqui a Bíblia não está dizendo que Paulo excomungou essas pessoas. Há uma situação de excomunhão, sim, e ele fala sobre isso, né? Quando alguém vier pregar um evangelho diferente, ou seja, mentindo a respeito da proclamação do anúncio do evangelho. Aí Paulo diz, né? A gente já viu isso, seja anátema. É sério isso, muito sério. Não era o caso desses homens. Eles tinham fé, mas faltava boa consciência. Então, poderiam estar na igreja, louvando a Deus, falando o que a igreja diz, mas o testemunho, não. As brigas sobre questões de autoridade, sobre questões de ciúme, poderiam estar ocorrendo ali. Faltava a boa consciência. Até entre os apóstolos, antes de Jesus, né, confirmá-los para valer, viviam isso. Tiago e João procuraram Jesus, né, com sua mãe, para perguntar na glória quem ficaria à direita ou à esquerda. Para perguntar não, para pedir. Concede-nos isso. Isso gerou um problema sério entre os discípulos, que Jesus resolveu logo. Mas veja, eles tinham fé, eles não deixaram de ter fé. Faltava a boa consciência, faltava entender que a fé não necessariamente lhe dá direitos assim ou daquele outro jeito e que você pode exigir. E Jesus ensinou, olha, é para ser pequeno, não é para ser grande. Isso não cabe a mim, nem a mim resolver. Isso está na mão do Pai. E outra, vocês têm que beber o cálice que eu vou beber. E foi dando uma consciência cada vez mais madura a respeito da fé. Então, se nós não conservarmos uma consciência madura a respeito da nossa fé ficará muito vulnerável, infantil e até ilusória. Que nós vamos pensar algo que não está nos planos de Deus. São Pedro manifestou uma fé extraordinária diante de Jesus. E Jesus disse, você vai receber as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves. Ele não deu naquela hora, ele confirmou que Pedro era o escolhido. Né? Eu vou te dar as chaves do reino dos céus.
O que você ligasse era ligado, o que desligasse era desligado. E depois Jesus começou a falar do sofrimento. E Pedro, em seguida, falou: não, não se faça isso. E Jesus fala: sai para trás de mim, Satanás. Porque seus pensamentos não são como os de Deus, mas dos homens. Olha, a consciência. Pedro tinha fé? Claro que tinha. Jesus mesmo confirmou a fé. Mas faltava boa consciência. Então, como adquirir essa boa consciência? Com oração. Com uma vivência atenta para a conversão das nossas ideias, das nossas índoles, né? Nossos sonhos, projetos pessoais que temos. E a gente às vezes fica frustrado, triste, porque Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, mas calma aí. Era o plano de Deus ou era o seu? Ou era o meu? Quantas coisas eu pensei que Deus poderia me dar ou fazer dentro da minha vocação, dentro do meu chamado, mas eram os planos de Deus ou eram os meus? Às vezes a gente não faz a leitura correta daquilo que Deus quer que façamos. Por isso precisamos preservar uma boa consciência, ou seja, estar sempre atentos e desconfiar do que sentimos, do que desejamos. Só o fato de fazermos isso já nos protege de darmos muitos passos errados e nos comprometermos em sempre perguntar para Deus, estar atentos aos sinais, seja para que Ele nos fale na oração, através da palavra, como nós estamos lendo agora, através de acontecimentos em que a gente, com o coração voltado para Deus, atento, sabe aquilo que Jesus falou, as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a voz do pastor? Você vai saber quando é Deus realmente que está falando com você. E isso vai orientar a sua vida. E isso vai fazer toda a diferença para que não naufraguemos na fé. Aqueles homens, Himeneu e Alexandre, naufragaram por falta de uma boa consciência. Não lhes faltava fé, lhes faltava uma boa consciência. Não vamos misturar a nossa fé com uma consciência marcada pelo mundanismo ou por situações e projetos puramente humanos. Podemos nos perder e naufragar também. Vamos anotar no nosso diário ordens de Deus, versículos 18, 19 e 20. Ou seja, anote tudo isso porque é muito importante para nós. Muito importante. E se é ordem, a gente tem que fazer. A gente tem que cumprir, a gente tem que dar um jeito de se transformar em obra de Deus em nossa vida. Então, qual é a mensagem de Deus para você hoje diante disso? E como colocar isso em prática na sua vida? A gente já meditou aqui em algumas coisas, né? A gente precisa rezar, a gente precisa segurar, né, as decisões, precisa desconfiar dos próprios sentimentos e sonhos e projetos. Senhor, será que isso que eu estou pensando, que eu estou sonhando, vem de Ti? É o que Tu queres? E submeter a Deus. Como isso é um processo difícil, mas é o processo do discípulo que nós precisamos viver. Convido você que é novo aqui no canal a se inscrever e acionar o sino da notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa um like, que o seu like, olha, evangeliza. Quando você clica aí no like, muita gente que não poderia ver esse vídeo porque não conhece o canal, pode ser, né, contemplado para ser sugerido o canal para essa pessoa. Isso é evangelização, sabia? É isso mesmo. Com muita alegria, convido você a fazer comigo o método. Todos os dias temos vídeos aqui. Se você gostou e quer aprender mesmo, então tem vídeo aqui no final para que você aprenda o método. Tem link aqui na descrição, tanto para você descobrir como compra o livro, quanto para entrar num dos nossos grupos de WhatsApp. Enfim, está aí à sua disposição. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.